Muito bem, estamos ao vivo. Então, bom dia, Pamela, bom dia, Prof. Eliana, Prof. Roberto, a quem estará nos assistindo. Hoje, então, nós vamos conversar sobre as tecnologias nesse momento de pandemia, como que elas vinham sendo usadas antes, durante, perspectivas para depois, quando ela passar. A Prof. Eliana, então, é nossa professora do curso de mestrado, é coordenadora do programa de pós-graduação de História, é doutora em Informática na Educação. Falei tudo certinho, prof? E o prof. Roberto também é nosso professor e também nosso orientador. O prof. Roberto é doutor em História do Brasil e fez o pós-doutorado na Universidade de Varsóvia, na Polônia. Falei certo também, prof? Perfeito. Muito bem. Então, eu vou passar para vocês, para a Pamela, depois para os profs, darem um bom dia para a gente já começar. Agradeço desde já vocês terem aceito o convite, a presença para nós é um momento muito importante, muito especial. Pamela? Então, eu sou a Pamela, sou mestranda em História, né? E hoje estamos aqui para discutir um pouquinho de uma temática que vem tomando conta das nossas vidas, e vivemos 24 horas quase, né, a tecnologia, respiramos a tecnologia, e muitas vezes essa causou um desequilíbrio, uma desestabilização dos profissionais da educação. Então, a necessidade dessa discussão, dessa conversa, né, para que possamos refletir sobre o assunto, aprimorar nossas ideias e até, às vezes, verificar, né, que as coisas acontecem só com a gente, né? São coisas que acontecem com todos nós que estamos passando por esse momento de pandemia, né? E esse uso intensivo das tecnologias. Convido a Prof. Eliana a se apresentar, então. Está com o microfone desligado, prof. Estava dando microfonia antes, aí eu desliguei. Então, bom dia, professor Roberto, nosso colega, né, de tanto tempo, a Pamela, cumprimentá-las pela iniciativa, e dizer que é uma iniciativa muito importante, e nós precisamos, professores da educação básica falando para professores da educação básica também, né? E depois a gente vai conversar ao longo, né, desse nosso bate-papo, a questão da importância do diálogo com os professores diretamente. Então, gostaria de deixar, assim, parabéns para vocês por essa iniciativa. Ela é, assim, brilhante, já começou com os canais que vocês abriram, né, que eu tenho acompanhado. Então, são iniciativas como essa que vai aproximando os professores, porque é um diálogo diferente, é um diálogo horizontal, né, a Pamela está ali confirmando. Então, realmente, assim, que vocês tenham muito sucesso, que vocês possam levar adiante, e, de minha parte, contem sempre com a minha contribuição, né, para que vocês possam estar levando esse trabalho adiante. Então, muito obrigada também pelo convite, pelo privilégio, né, de estar aqui abrindo com vocês essa live. Prof. Roberto, fica à vontade. Em primeiro lugar, também quero parabenizar a Manuela e a Pamela pela iniciativa, saudar a professora Eliana Hella, e dizer que é uma satisfação participar. O tema, ele me é caro, né? Não só em razão da pandemia. Eu tive algumas experiências pregressas com o uso de tecnologias na perspectiva do ensino, né? Quer na orientação dos nossos mestrandos, né? E quer em outras atividades de pesquisa que eu acabei me envolvendo, né, mesmo não sendo especialista na área,
tá? Me envolvendo à época que eu trabalhava na Universidade em Santa Cruz do Sul, desde 2005, tá? Alguns projetos com tecnologias, apenas para citar um projeto, né, que eu estive envolvido, foi de apresentar, e aí a Manuela está nesse caminho agora, né, apresentar de maneira virtual o Museu de Venâncio Aires, né. À época, né, a gente usou super tecnologia para fazer um CD, né, nem DVD era, né, com o acervo do museu para ser utilizado nas escolas como motivação para a visita, né. Então, a utilização prévia, a professora Maria Beatriz Pinheiro Machado participou com a gente, dando suporte na parte que se refere à qualificação dos professores, né, para essa atividade. Depois disso, eu tive um outro envolvimento num projeto para a produção daí de um DVD, já é um salto, né, grande, nos anos de 2007 até 2010, sobre a história de Santa Cruz do Sul, né? E aí depois essa coisa veio fazendo parte da minha vida, né? Mas confesso para vocês que a minha área não é essa, né? Eu sempre tive a necessidade de ter pessoas qualificadas para fazer essas atividades, né, para produzir efetivamente essa linguagem ou analógica ou virtual, né? E eu fui muito bem assessorado nessas atividades. Então, apenas para dizer, né, que me é caro o tema, tá? E eu hoje, por exemplo, tá, vou manifestar o meu lugar de fala. Eu passo depois a palavra para a professora Eliana Hella, né? O meu lugar de fala é de um professor em apuros, tá? E é em cima disso que eu quero me manifestar hoje, nessa manhã. Então, realmente, né, Prof. Roberto, acho que muitos estamos em apuros, até aqueles que manejam muito bem, né, as tecnologias também se veem em apuros. Então, é uma coisa muito comum que está acontecendo conosco. A gente tem muita curiosidade de saber como que eram utilizadas as tecnologias antes da pandemia e agora. Como vocês faziam uso dessas tecnologias nas aulas? Como ela era utilizada? Eu até fiz um registro, meninas e Roberto, um pouco da história, né, como eu venho dessa formação do doutorado em tecnologias, e venho trabalhando, comecei em 2002, com o uso de ambientes virtuais, e como professor Roberto, né, eu, à época, estava muito bem assessorada com uma bolsista, que fazia os ambientes para mim, porque eu não tinha esse conhecimento, essa capacidade, né, tecnológica, a competência para fazer. Então, tinha a Rose que fazia os ambientes, e comecei a gostar muito da área, e depois disso é que eu fui buscar, então, o doutorado na área da informática. E muito interessante, porque nós discutimos, vejam bem, eu comecei a trabalhar com as tecnologias em 2002, iniciei o doutorado em 2006, concluí em 2010, né? Então, lá já se vão mais de 15 anos, né, como usuária da tecnologia, mas também como alguém que pensa, que reflete. E olha que interessante, quando comecei a trabalhar com as tecnologias, existia uma concepção, principalmente entre os professores, as escolas, né? Inclusive eu passei por esse momento, acreditando que as tecnologias salvariam a escola, tá? Que as tecnologias salvariam os processos de aprendizagem. E isso foi recorrente durante muitos anos, né? Então, as pessoas se apaixonavam, eu também me apaixonei muito pelas tecnologias, e dizia, não,
vai dar certo, vai funcionar, todo mundo vai utilizar, né? Vai chegar uma hora que as políticas públicas irão inundar as escolas, né, com infraestrutura, com hardware, né, o que for possível para acontecer. Então, nós pensávamos muito nessa questão de abastecer, né, falando exclusivamente das escolas, que é o nosso foco, né, abastecer as escolas com laboratórios. Então, bastava abastecer as escolas com laboratórios e estava tudo resolvido, né. Bem, aí a gente foi refletindo sobre esses processos, e fomos vendo que esse período salvacionista não era bem assim, né? E eu chamo ele de período salvacionista porque realmente era assim, a gente pensava, não, vai salvar mesmo, vai salvar os processos escolares, aprendizagem, né? E eu até registrei um pouquinho do processo, se vocês permitirem, eu vou ler, porque eu fui pontuando para não deixar escapar, porque eles estão todos ligados, e eu vou chegar depois na parte que, para mim, é o eixo central do uso das tecnologias, do uso adequado das tecnologias, né? Então, eu até registrei, assim, que esse período, né, da concepção salvacionista em relação ao uso das tecnologias, então, a escola ter um laboratório de informática seria a condição essencial para a aprendizagem. Bom, aí a gente experimentou diferentes estratégias. Um professor só para o laboratório, recebendo os alunos do outro professor, com o planejamento que o outro professor titular dava para ele, né? Bom, superado esse período, que se viu que não funcionou muito bem, o que se pensou? Ah, não, então vem o professor titular para o laboratório e ele fica 1 hora da semana com o seu aluno e vai trabalhar. Mas não pensamos na formação desse professor. Ah, como é que ele vai usar isso? Aí chegou um determinado momento que todos nós acompanhamos e continuamos acompanhando da redução de profissionais nas escolas, né? Então, se passou por um período em que se fechou os laboratórios, muitos laboratórios estão fechados, se fechou as bibliotecas. Os laboratórios, eles ainda representam um custo maior do que as bibliotecas, porque você tem a formação dos professores, você tem a questão da infraestrutura, a manutenção de licenças quando necessário, a manutenção do hardware, né? Então, são todos investimentos altos, que inicialmente se pensava que bastava, né, fazer esse investimento. Resultado, né, também esse ficou muito frágil, e podemos dizer assim, fracassou também essa experiência. Salvo em poucos espaços, né, ela funcionou. Bom, aí chegamos num outro momento dessa tentativa de políticas para o uso das tecnologias nas escolas, que foi a política de um computador por aluno, o famoso, né, programa UCA, trazido da Índia, né, exatamente no modelo em que a Índia aplicou, em que a Índia utilizava, que lá teve um grande sucesso em função do próprio investimento financeiro que foi feito, né. Aqui no Brasil, o modelo veio e as escolas tiveram que participar de editais para conseguir, né, um netzinho para cada aluno. Então, foram pouquíssimas as escolas contempladas. Aqui em Caxias, por exemplo, a rede municipal teve uma escola contemplada num universo de 80 e tantas escolas, né? Aí, bacana. Também isso vai resolver o problema. Cada aluno com o seu netzinho, né, vai resolver, já vai aprender, os professores já vão utilizar, ele não vai precisar disputar espaço no laboratório, já vai estar no armário ali da sala de aula, já fica ali carregando o tempo todo, né? Algumas escolas, algumas experiências nível nacional que eu acompanhei, permitiram que os alunos levassem o netzinho para casa.
como se fosse um livro, né? Bota na pasta, leva para casa, dia seguinte traz de volta, né? A escola que eu acompanhei aqui em Caxias, por uma questão de segurança com os alunos, para evitar que eles fossem assaltados no percurso, né, de casa para a escola, colocou uma regra, fica na escola, fica na sala de aula, né, e olha que bacana, o aluno passava, por exemplo, da primeira série para a segunda, o netzinho ia com ele, né, então o netzinho acompanhou todo esse processo. Nossa, essa ideia sensacional, genial, né, super bacana. Política pública, dali um pouquinho, Proinfo deixa de existir, Secretaria de Educação à Distância deixa de existir peças de reposição para os NETs, né? Então, tem uma cadeia toda de problemas que se sucedem, que estão além do desejo do uso da tecnologia, né? Então, estou comentando todo esse processo por quê? Vejam bem que em momento algum eu comentei do professor nesse processo, né? E aqui, então, chego a esse ponto, que foi antes da pandemia, que é nesse processo que eu comentei com vocês agora, desses mais de 15 anos que acompanho, né, o uso das tecnologias, penso, acompanho as reflexões, mas é também nesse período que a Pamela estava dizendo, né, desafiador da pandemia, e que o professor Roberto muito bem expressou, né, o lugar de fala dele, né, que é uma expressão de todos nós, Roberto, possivelmente, né, e será também pós-pandemia. Já antecipando um pouquinho, né, o que seria esse futuro. Mas por que o professor? Vejam bem, lá no laboratório, com todas as experiências que nós tivemos de laboratório, se não tem um professor capacitado adequadamente para compreender o que é o uso de uma tecnologia para a educação, não é simplesmente operar um software, não é simplesmente operar um hardware, né? E não é simplesmente transpor um planejamento do presencial para o virtual, né? Então, nós temos aqui alguns equívocos na própria formação e precária formação dos professores. Tá? Eu acompanho formação de professores, participei da primeira formação de professores na rede municipal em 1992. Provavelmente nem a Pamela e a Manuela estavam em projeto ainda, né? Então, essa é uma questão que ela é central, né? Essa atenção à formação do professor. Tá? E vocês perguntavam, bem lá no finalzinho, né, na lista de questões e argumentos de vocês, mas o professor tem que ter medo, ele vai perder o espaço dele, né? Não vai existir uso de tecnologia sem uma mediação adequada, sem uma mediação refletida, né? Então, esse processo histórico todo tem nos mostrado, temos aprimoramento dos softwares, ampliação da rede internet, melhoria da qualidade, né? Eu lembro que comecei a usar a internet em 1995, Roberto deverá lembrar disso, a dificuldade, né, Roberto? Que era para a gente acessar, era a famosa internet de escada, né? Nossa! Então, assim, nós passamos, eu e o Roberto passamos, inclusive como usuários, né, por todas essas etapas. Então, pode ser aprimorado. Daqui a um tempo, essa pandemia revelou que nem todos os rincões do Brasil têm acesso a essa tecnologia, né? Muito antes, pelo contrário.
Então, daqui a um tempo, a gente pode dizer, olha, todos os rincões do Brasil têm acesso à tecnologia, têm acesso à internet, têm acesso à infraestrutura. Pensando numa situação ideal, tá? Muito ideal para o Brasil. Todas as escolas estão já equipadas. Ponto de interrogação. Isso vai adiantar? Vai se resolver? Aí eu coloco a pergunta. E a formação do professor para isso? O professor, nesse momento, ele se viu obrigado a utilizar algo que não foi uma escolha, que não foi um desejo. E eu venho acompanhando isso há muito tempo. Resistências, isso é educação básica e ensino superior, não tem dizer um mais e outro menos. Tá? A resistência existe. Ela existe em função do próprio medo do desconhecido. E vejo por nós, eu e o Roberto, há quanto tempo nós estamos utilizando com os nossos alunos os ambientes virtuais, né, Roberto? O que isso pode ser uma experiência muito salutar, né, para a formação. E mesmo assim, nós percebemos que existem dificuldades. E na formação inicial, raramente nós estamos vendo nos currículos disciplinas que envolvam a cultura digital. E também vou dizer para vocês, não é uma disciplina de cultura digital que vai solucionar o problema. Ela pode discutir algumas questões, mas não solucionar, né? Agora, o uso constante, como nós temos feito com os ambientes virtuais, e aí integrar os ambientes virtuais com outros recursos, bem, isso pode despertar algum interesse. Mas daí tem que chegar ao desejo do uso. E não a uma imposição. Então, um pouco, essa é a trajetória histórica, digamos assim, né, desse uso. O antes, o durante, o depois a gente vai conversar daqui um pouquinho, embora eu já tenha dado algum spoiler, né. Roberto, desculpa, me excedi aqui, me empolguei no processo histórico aqui. Ok, Hela, tu és a grande conhecedora, né? E foi ótima essa tua explanação, recuperando um pouco essas trajetórias de expectativas de sucesso, né, de fracassos, enfim, que tem acompanhado a educação brasileira, né? Eu tive uma disciplina antes da pandemia, né, no semestre passado, exatamente nessa temporada, que foi totalmente à distância na segunda licenciatura do curso de História na UX. Né? E quando eu resolvi aceitar o convite, né, claro que isso implicou em preparar material, se apropriar dessas tecnologias, né? E nesse sentido, a Universidade de Caxias do Sul tem dado suporte, tá, em termos de qualificação, tá, para que os professores possam ter informações, conhecimentos, lidar com esses ambientes, né? Então, tudo para nós foi uma novidade, mas a universidade já vinha aí, a Hela já fez parte desses projetos, né, há mais tempo se preparando, né? Não foi algo que nos pegou assim de supetão de hora, né? Pelo menos eu recordo aí que a gente está com ofertas de cursos de qualificação para ambientes virtuais minimamente há 3 ou 4 anos. Isso foi muito positivo, né? E deu condições então para que a gente pudesse, desde 2006, né, ela está colocando, isso nos permitiu, então, enfrentar esse momento diferente,
que é o momento, eu chamaria aqui, né, totalmente virtual, tá? Que são as disciplinas ou EAD ou as disciplinas síncronas, tá? Que a gente tem usado nos cursos presenciais de momento. Tá? Eu pautei também algumas questões aqui que eu quero mais colocar a título de problematização do que de solução, né? Uma das questões, e aí eu vou perverter a ordem do roteiro de vocês, tá? Uma das questões que vocês colocam aqui, e ela já tocou, é a preocupação dos professores relativos aos ambientes virtuais, né? E concordo com a Hela, no sentido de que a função do professor, na condição de mediador, vai continuar. Tá? Não há como a máquina fazer isso, a não ser na precarização da educação. Isso sim, a gente tem muito, né? Cursos à distância, né? Que custam muito pouco, que pretendem chegar a muitas pessoas e que utilizam mão de obra, né, precarizada. Aí sim há uma preocupação. Tá? As universidades, como a UX, né, e outras universidades qualificadas, têm se ressentido da proliferação desse tipo de ensino. E aí esse tipo de ensino não só substitui as universidades, ou fazem com que as universidades tenham dificuldade, né, de ter alunos, mas também acaba afetando a condição do professor, porque esse tipo precarizado não tem preocupação de qualidade. Portanto, a questão da mediação, ela fica descartada. Então, essa é uma observação que eu faria, né? Outra questão, a título de problematização, tá? Tem a ver com essa questão que a Hela já colocou, da resistência de muitos professores, tá? Então, quando a gente fala de uma cultura digital, a gente também está falando de uma cultura do professor, né? E isso é importante, né? E a gente percebe, a gente vê, a gente convive, né, em circuitos dentro da academia e fora, né, na condição, tanto ela como eu somos orientadores de estágio, a gente transita nas escolas, né, que há uma resistência, sim, né, à utilização desses ambientes e dessas tecnologias. Então, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar e não é uma solução fácil. Assim como também não é uma solução fácil, a questão do aluno. Tá? Toda vez que eu preparo uma aula, né, na condição à distância, ou síncrona, né, muito mais à distância do que síncrona, porque a aula síncrona permite essa interação, quando os alunos também permitem, né? Eu acho imprescindível, né, mas a gente tem que respeitar isso, que os alunos mantenham as suas câmeras e os seus aberto, ver o rosto. Eu estou vendo vocês, ora sorrindo, concordando, isso dá uma dinâmica, né, na aula síncrona. Mas nem sempre isso é possível, né? Eu tenho experiências, e talvez aí haja um outro problema, no sentido de motivar os meus alunos a se permitirem deixar aberto o vídeo. Então, eu nem tenho todos, né? Alguns deles sequer eu conheço o rosto, mas aí as pessoas comentam, olha, tem dificuldade, né, de sinal, instabilidade, né? E o outro dado é que a gente acaba entrando na casa do outro, né? Então, há toda uma outra discussão que se coloca aí, né, relativo a essa sincronia, né? E naquelas disciplinas que são totalmente EAD, tá? Eu tenho sentido muita preocupação de entender o que a pessoa do outro lado, né, como é que o aluno vai absorver isso que eu estou propondo como atividades. Por isso, em todas as aulas EAD que eu tenho feito agora, na primeira experiência do semestre passado e na experiência de momento, tenho feito pequenos vídeos, né? Toda a aula começa com uma apresentação, perguntando como é que eles estão, e descrevendo as atividades. Então,
Esse vídeo de apresentação normalmente tem aí 2, 5, 10 minutos, às vezes um pouco mais, né? Dando uma descrição daquilo que é a aula, colocando à disposição, enfim, né? Pelo menos também para a gente ter um mínimo contato visual, que pelo menos eles têm em relação a mim como professor, né? Inversamente, isso fica dificultado, né? Eu estou colocando alguns problemas, né? Vocês levantaram a questão do planejamento, como é que a gente planeja e se vai haver uma modificação, né? No período que virá em algum momento que a gente não sabe. Tá? O planejamento continua sendo muito importante, tá? E ele é um planejamento que precisa levar em consideração essa variável central, tá? Que é ou o contato presencial, então a gente vai ter um tipo de planejamento, ou nessa condição síncrona ou EAD. Tá? Então, mas o planejamento continua absolutamente necessário, né? Aquilo que a gente ensina, que a gente discute com os alunos de estágio, né? A aula tem que ter um tema central, tem que ter objetivos, eu tenho que, né, descrever essa aula, isso é parte integrante, tanto na condição presencial, quanto na questão virtual, tá? Eu vou parar por aqui para deixar vocês também intervir aí e colocar questões que tenha passado, né, nas nossas manifestações iniciais. Perfeito, muito obrigada, Prof. Eliana, Prof. Roberto. Nós tínhamos certeza que vocês iam contribuir muito para essa reflexão, e acertamos, né, Pamela? Vou, então, pontuar mais alguns eixos aqui da nossa conversa, que vocês já comentaram um pouquinho, mas para a gente dar seguimento. Então, os recursos digitais, eles nos auxiliaram nesse momento de pandemia, mas a gente gostaria de destacar aqui o que foi mais positivo e o que também teve de negativo. As dificuldades de acesso dos alunos e professores, vocês já colocaram para nós, na formação, e também os preconceitos e os medos, os temores que as pessoas envolvidas na educação têm com a tecnologia. Então, são assuntos que vocês já iniciaram para nós, mas acho que dá para a gente expandir um pouquinho mais, depois nós continuamos a questão principalmente do negativo e do positivo, né, do uso desses recursos no momento da pandemia. Eu até pontuei aqui, eu coloquei, e aí as professoras Manuela e Pamela fizeram outra provocação, né? Os recursos digitais auxiliam no momento da pandemia. Isso me fez pensar muito, né? Em que situação eles auxiliam e em que situação eles travam a atuação, né, do professor. Então, aquele professor que não teve a convivência para além do WhatsApp, para além das redes sociais, né, como isso que o Roberto comentou, o planejamento de uma unidade de ensino e aprendizagem a partir das tecnologias. Bem, para esse professor, que foi a grande maioria, tem sido a grande maioria, né, dos nossos professores, são os casos que nós temos, todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Então, desde emocionais, né, Roberto, porque isso fragiliza o professor. Meu Deus, e agora? Por onde que eu vou? Como é que eu começo? Eu não sei nem acessar esses ambientes, né? As próprias secretarias municipais, uma boa parte delas tiveram dificuldade de se reorganizar, né? A rede estadual, no nosso caso aqui, ela se reorganizou um pouco antes, né? Mas também oferecendo pacotes de recursos de informática que uma boa parte dos professores nem tinham conhecimento da existência. Então, essa é uma questão que gera muita angústia para o sujeito que está na categoria do professor, né?
Como que eu vou dar conta disso? Como que eu vou fazer chegar as coisas até meus alunos? Quer dizer, quando é que o professor, ele vai pensar, bom, a minha internet aqui em casa, que também não é dito que todos têm, diga-se de passagem, né? Qual deles vai pensar, mas a minha internet suporta esse trânsito de pacote todo? Mas o que é isso? Tem trânsito de pacote numa internet? Tem, como se fosse um correio. Né? Isso tudo são problemas. E quando isso não passa pelo conhecimento do, eu vou chamar de usuário, que é o professor ou qualquer outro profissional, isso realmente gera uma angústia muito grande. Né? Porque eu não sei como eu vou lidar com isso. E no momento que tem essa angústia, aí trava, realmente trava. Né? É mais dificuldade ainda. Por outro lado, nós temos aqueles sujeitos na categoria de professores que são já de uma geração que vai apertando os botões e não tem problema se alguma coisa sumir do ar. Tá? Volta, né, Roberto? A gente tem como botar de volta. Mas nem todos têm esse desprendimento, né? Tiveram essa experiência de vida que permite agora, nesse momento, ir lá apertar os botões e ver, mas o que tem aqui, o que eu posso buscar lá, né? Isso aqui eu não gostei, isso aqui eu vou deixar de lado. Mas tem aquela outra possibilidade. Isso vai depender muito de professor para professor. E eu até escrevi aqui, né? Então, nós temos todos os aspectos positivos, assim como nós temos todos os aspectos negativos nesse processo. Depende muito da condição de experiência desse professor. As oportunidades que ele teve, né, de uso da tecnologia. E isso nós temos vivenciado, né, tanto professores quanto alunos e vários outros profissionais de outras áreas. Né. O uso deles é rede social. É isso, ponto. Mas nós não estamos falando de uso de rede social. Nós estamos falando de uso de recursos para aprendizagem, que é um outro campo. Então, nesse momento de pandemia, os recursos digitais são potencializadores, sem sombra de dúvida. Mas para uma categoria de profissionais, que se desafiam a aprender. Mas quando isso não fez parte da experiência dos profissionais, e aqui eu não estou falando só de professores, estou falando de uma experiência de sujeitos. Voltando um pouquinho ao que eu havia comentado antes. Se na formação ele não passa por essa experiência, também depois, na continuidade profissional, ele vai ter mais dificuldade, sem sombra de dúvida. E aí eu fui buscar alguns dados, e até eu coloquei aqui, que na realidade econômica brasileira, né, da sociedade brasileira, 93% entre professores e alunos, eles estão inclusos na categoria das dificuldades de acesso à internet. Então, vejam bem, isso representa a grande massa populacional. Daqui nós tiramos aqueles 7%, e o Roberto pode explicar isso bem melhor do que eu, né? Aqueles 7% que concentram a renda. Então, aqui nós temos um problema que transcende também ao desejo do profissional da educação. Transcende ao desejo do aluno de usar a tecnologia ou não. Porque nós temos uma sociedade desigual. Essencialmente desigual, historicamente desigual. Então, essa questão dos aspectos positivos, né, eu poderia dizer para vocês assim, eu vou ser bem irônica agora, tá? Vou ser bem irônica. Eu como
especialista da área, né, tendo feito meu doutorado lá atrás e usando as tecnologias, eu poderia estar dizendo assim, agora eu quero ver esses professores usarem, né? Tá aí a nossa vingança, agora eles têm que usar as tecnologias. Inútil. Inútil. Porque volta aquela questão do desejo. Nada permanece na imposição. Nada permanece, matura, se aprimora, se não partir do desejo. E aí eu coloco uma outra questão, que o Roberto já vinha falando também, que é a questão da transposição pedagógica desses recursos. Então, nesse momento de pandemia, sem sombra de dúvida, nós temos uma gama de recursos digitais disponíveis impressionante. Eu estou conhecendo, assim, bom, só para fazer videoconferência, eu acho que eu já trabalhei, acessei, fui convidada para fazer parte de umas 6 tecnologias diferentes, assim, no mínimo, né? Sem contar todas as demais, cada uma com a sua especificidade, tá? Então, isso contribui, ajuda muito, muito, muito. Agora, quem está preparado para fazer essa transposição pedagógica? Então, o benefício, né, os aspectos positivos e negativos, que vocês muito bem provocaram, né, os questionamentos de vocês, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com essa sociedade extremamente desigual, historicamente desigual, né, na questão dos acessos, tem a ver com as experiências pessoais dos sujeitos, tem a ver com formação, né, e tem a ver também com as características, né, desses sujeitos. Então, assim, eu até poderia dizer para vocês, agora sim vai, né, agora vai. Eles foram obrigados, eles têm que aprender na marra, né, vai andar. E aí tem uma outra provocação que vocês fizeram, né, que é uma pergunta bastante difícil, de futurologia. Né? O que vai acontecer depois? Ponto de interrogação. Na minha humilde observação e opinião, na primeira oportunidade, os profissionais da educação, essa grande maioria, como foi uma questão, assim, de necessidade e não de desejo, aí eles vão largar logo. Ainda bem, terminou isso. Tô saindo fora. Deixa eu voltar lá para o presencial agora, que é meu chão. E sem dúvida, é o chão do professor, porque ele foi talhado para isso. Ele foi preparado para isso. Né? Então, eu acredito que muito pouco permanecerá desse aprendizado, tá? Porque tem uma questão fundamental de aprendizagem nessa questão aqui da tecnologia e do uso pedagógico, tá? Que é a questão de aprender a ler o mundo e a escrever o mundo de forma hipertextual. E isso não está sendo discutido com os professores. Usar as tecnologias para uma informática aplicada à educação é ter consciência de que eu estou lendo o mundo de forma hipertextual. E eu preciso escrever os meus planejamentos e as minhas aulas de uma forma hipertextual. Então, essa discussão está passando muito longe de qualquer formação. E ela é essencial. Porque o que é o hipertexto hoje? Quando nós usamos os ambientes. Eu tenho visto que estão só transferindo
o planejamento do presencial para o virtual. Agora, construir uma escrita hipertextual nos ambientes, ou a partir da integração de alguns recursos, isso não está acontecendo. E isso é o motor, né? Isso é essencial para fazer, utilizando uma linguagem muito simples, para fazer essa engrenagem toda do uso das tecnologias funcionarem com o mínimo de eficiência. Então, não está nem tanto na questão aqui do equipamento, não está nem tanto no acesso à internet, mas está numa concepção de formação para esse professor e do uso, né? Então, o Chartier já escreveu brilhantemente sobre a questão do hipertexto, da leitura e da escrita de hipertexto, né? Chartier é um teórico reconhecidíssimo na nossa área, né? Está ali na camiseta do professor Roberto, né? A história. Tá? Então, se nós não nos apropriarmos, meus anjos, dessa escrita e dessa leitura hipertextual, também não vamos adiante. Então, por isso que eu, antecipando um pouco essa questão dos aspectos positivos e negativos, né, da tecnologia, ela tem 100% de positivo e 100% de negativo. Né? Isso não é ficar em cima do muro. São perspectivas diferentes. E depende como o sujeito profissional está enxergando essas perspectivas. Né? Mas essa discussão da formação, da escrita e da leitura hipertextual, ela é uma discussão para uma disciplina inteira, né? Diga-se de passagem. Mas, para mim, esse é a grande questão. Então, a primeira questão é a formação do professor para esse uso, e a segunda é, que formação? Que é essa formação, né, da leitura e da escrita hipertextual. Devolvo para o Roberto. Muito bem. Eu só colocaria ainda nessa questão brilhante que tu descreveste do hipertexto, né? O hipertexto, ele pressupõe que a gente entenda quem vai ler. Não é só o que eu escrevo, né? Mas como se dá essa recepção. Tá? Então, isso é uma questão importante e que tem a ver, então, com a compreensão, o entendimento do nosso aluno, né? Como é que vai se dar essa relação, tá? E eu anotei aqui apenas 4 aspectos para comentar brevemente, aí também, né, acho que a minha participação se encerra, né? Bom, quem é o nosso aluno que vai receber esse hipertexto? Tá? Ele é, como a Hela comentou bem, tá? Ele é um aluno nativo, né? Nativo de parte dessa cultura digital. Então, a gente poderia, sim, grosseiramente chamar, né, da cultura das redes sociais. Eles lidam bem, né? Pelo menos a maioria deles lida muito bem com isso, tá? Mas, para além dessa questão, e aí como é que nós, como professores, né, vamos lidar com essa cultura do aluno, né? Então, acho que há um outro aspecto importante a ser posto, né? Que é a cultura, né? A cultura da linguagem digital, que é muito dinâmica, é muito rápida, né? Um tempo atrás, a gente estava usando formas, né, de comunicação, hoje a gente usa formas mais dinâmicas, a gente não sabe o que vai acontecer logo ali na frente, né? Então, é uma questão cultural. Outro aspecto que eu queria colocar, né, também, né, sem nenhuma pretensão de resolver a questão, né, mas apenas compartilhar aquilo que são as angústias, mesmo para quem, né, tem trabalhado bem essa questão da cultura digital, não é relutante a isso, né, as angústias nos acompanham. Tá? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
Um pouco ela comentou, né? Aí cai o sinal, aperta um botão aqui, sai ali, quer dizer, nessa situação que nós estamos vivendo, né, esses problemas fazem parte dessa condição. Assim como a gente tem problemas, por vezes, também na condição de aula presencial, né, e a gente aprendeu a lidar com essas coisas, a gente também vai ter que aprender a lidar com as angústias, tá? E pensar que isso ocorre, né? Não dá para se desesperar, porque, como ela colocou, aí é um bloqueio, né, pessoal, tá? A pessoa acaba travando, tá? Então, lidar com essas angústias, né? Dá o tempo, porque o virtual parece que acelerou o tempo, né? Mas os problemas parecem querer mostrar para a gente, alto lá, né? Te acalma. E isso tem um outro desdobramento do tempo, que a gente estava comentando antes de começar, que é a apresentação, né? O quanto mais nós estamos trabalhando nessa situação agora, em relação ao que a gente dispunha de tempo, né, para as atividades docentes. E eu acho que é uníssono isso, né? Todo mundo tem comentado, pelo menos nos circuitos que eu tenho participado por aqui, né, que a gente tem trabalhado muito mais. Então, há uma outra questão a ser resolvida, né? A gente não tem mais horários, né? Então, é preciso que a gente repense essas condições todas, né? Que exista, sim, né, tempo para todo o propósito abaixo do sol ou da lua, né? Então, coisas simples como aprender a desligar, né, o computador, aprender a desligar o celular, coisas assim, né? É necessário, né, nessa condição que a gente está vivendo, tá? E a minha última questão que eu queria recolocar, né, isso sim eu vejo como um problema e eu tenho tido dificuldade de resolver, né? Como na aula síncrona motivar os nossos alunos a participarem visualmente. Tá? Então, isso é uma questão, eu tenho sempre convidado eles, né? Quem se sentir à vontade, tá? Então, alguns sim se sentem à vontade, né? Se mostram, mas isso sim é um problema que me angustia, né? Aqueles outros problemas de queda de sinal, estabilidade, né, eu já estou aprendendo a lidar, né? Depois eu digo, caiu meu sinal, semana passada estava numa banca, né, daí, na hora de falar na banca, né, caiu, né? Então, é a condição que a gente tem, né? E temos que aprender a lidar com isso. De novo, eu quero parabenizar a Manuela e Pamela pela iniciativa de vocês, tá? De trabalhar com essa temática e compartilhar essas questões todas, né, relativas à situação que a gente está vivendo. Muito obrigada, profs. Isso que o prof. Roberto comentou, essa questão, né, do professor planejar a aula como se fosse presencial e repassar ela no EAD, acredito que é uma das questões que afligem os profissionais. Como trabalhar no EAD? Né? Como explicar, por exemplo, um cálculo de divisão no EAD? E agora? Como vou fazer? Como eu vou alcançar o meu aluno? Né? Então, essas questões afligem muitos profissionais e a sensação de será que meu aluno está me escutando? Será que ele está prestando atenção ou ele está atrás do computador fazendo outras atividades? Né? Que é o que o prof. Roberto comentou da câmera fechada. Né? O professor ele se sente solitário quando as câmeras estão fechadas. Ele se sente solitário, como se ele estivesse dando aula, assim, na frente da tela ali, para quem não se sabe, né? Então, essas são angústias que todos que estamos trabalhando, né, nessa modalidade estamos enfrentando. E o professor, ele é um ser extremamente comunicador, ele gosta de ter essas devolutivas,
sim, entendi, ou então o rostinho dos alunos, né, enferruscado, não estou entendendo. Ele gosta de ter esta devolutiva, ele precisa saber se ele está atingindo seus alunos, né? Então, claro que hoje vivemos num momento que estamos trabalhando com as tecnologias mais na obrigação do que por prazer, muitos porque saíram da sua zona de conforto, então infelizmente, não é prazeroso quando saímos da zona de conforto, temos que nos adequar àquilo, temos que trabalhar com uma ferramenta, às vezes, desconhecida, e saber lidar com as frustrações, né? E eu acredito que vocês colocaram muito bem isso e enriqueceram o nosso momento de conversa, proporcionaram muitas reflexões a quem nos está assistindo e até conosco, né? Que a gente conseguiu se colocar, né, como profissional e também relacionar o que sabemos, as nossas angústias, as nossas aflições, né? Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom o nosso bate-papo. Manuela, gostaria só de deixar talvez um último pensamento, se é que é possível, tá? Se é que é possível. Como nós estamos sendo atravessados por essa cultura digital cotidianamente, né? Não é só a questão da sala de aula, mas nós estamos invadidos, né? Eu tenho recursos tecnológicos em casa que eu estou tendo que me habituar, como professora eu estou tendo que me habituar a esses recursos também. Então, eu fico pensando muito se é possível, para quem não teve as experiências iniciais, olhar com leveza para o uso das tecnologias, né? Então, eu estou repetindo muito nesse período que os sujeitos, não só os professores, tá? Mas que a categoria de sujeito que está presente em cada uma das categorias profissionais, que ele não veja esse momento como um acerto de contas, como aquela minha situação irônica que eu comentei com vocês, né? Ah, agora eu quero ver, né? Não, mas é o momento de olhar para a cultura digital, se for possível, com leveza, e tentar extrair o máximo de experiências. Pode ser que depois eu diga, não quero saber disso, não faz parte de mim. Ok, perfeito, mas aí é uma decisão tendo passado pela experiência, né? Então, acho que nesse momento, assim, na medida do possível, que cada um possa tentar realmente olhar com leveza para a cultura digital, né? E não ver realmente como um acerto de contas, porque não é isso. Bem, muito obrigada, meninas, parabéns pela iniciativa. Obrigada, profs. Obrigada, muito obrigada. Foi muito bom para a gente refletir, né, Pamela? E antes de a gente finalizar, eu vou comentar bem rapidinho também, porque essa fala de vocês mexeu muito com a gente, né? Nos trouxe muito o que pensar. E, mais uma vez, tocando nesse assunto da câmera desligada, que o prof. Roberto comentou com nós, e a gente também tem nossas aulas, né, Pamela? A gente é professora, a gente envia os nossos vídeos. Muitas vezes a gente entende esse bloqueio como um protesto. Por exemplo, eu não me inscrevi num curso à distância, então eu não quero desse modo. Mas o que a gente às vezes tem que pensar é que isso não foi, como a prof disse agora, uma escolha, um desejo. Foi um momento que veio e que a gente enxerga, então, esses recursos digitais como um aliado, um amigo, e não como um inimigo que veio para destruir a nossa vida, que veio nos causar um monte de problemas. Claro, eles existem como todos os recursos, lados positivos e lados negativos, mas que a gente tenta, então, extrair o melhor deles para nos ajudar, para nos facilitar, e não para nos causar algum desastre, né? Então, muito obrigada. Acho que vocês trouxeram, assim, grandes reflexões para nós, como professoras, como alunas, né? E que mais pessoas, então, compartilhem dessa nossa conversa. Muito obrigada, foi um prazer estar essa manhã com vocês, e até a próxima. E para fechar mesmo, deixa só dizer uma questão, eu tinha anotado para dizer bem no início, né?
O programa é de pós-graduação em História da Universidade de Caxias do Sul se sente orgulhoso, né, de ter mestrandas, né, futuras mestres, com o empenho que vocês estão tendo e com a dinamicidade que vocês estão tendo a partir, né, do ingresso no mestrado, né. Então, ter registrado aqui o nosso orgulho, né, como professores de vocês, e essa nossa satisfação, né, de ver em vocês o legado, né, do programa de pós-graduação em História, né. E quem sabe daqui mais um pouquinho tê-las como doutorandas, né. Amém. Se tudo der certo. Muito obrigada. Obrigada, Roberto, pela parceria. A alegria temos nós em ser alunas de vocês, né? Parabéns e obrigado, né, pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos. Até uma próxima. Até Tchau, mais. tchau. Muito obrigada.